Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Estamos hoje com a nossa aula 34, Sistema S3, criando funções genéricas. Eu sou o Ben David e para vocês que nos acompanham e que já vêm seguindo ao longo do curso, chamamos a atenção que para o acesso de todo o nosso material está aqui na página bendavid.github.io. Especificamente para o curso, nós temos aqui a opção Cursos, Curso R, e em Curso R, para este material, nós temos a Programação em R nível intermediário. Em nível intermediário, nós temos toda a descrição básica desse curso, e em material, você pode acessar a página específica do curso, em que você vai ter todo o material escrito, slides, scripts, bem como também uma página feita via Chime, em que você não precisa especificamente instalar, se não quiser, o R ou o RStudio para acompanhar essas aulas. Tudo isso pode ser acessado via web pelo seu próprio celular e você pode acompanhar todas as aulas ao longo do curso. Fazemos a ressalva também que após assistirem essas videoaulas, acesse o material escrito, em que o material escrito ele complementa a forma simplória do qual nós passamos as informações nessas videoaulas. Voltando então, esta aula de hoje, o que nós queremos fazer então é um reforço, uma vez que na aula anterior, quando nós fizemos a ressalva para entender um pouco mais sobre o use método, nós automaticamente avançamos esta aula 34, que foi sobre a criação de funções genéricas. De todo modo, como de forma sistemática, nós não deixaremos de passar essa, mesmo que de forma um tanto repetitiva, mas não deixaremos de falar sobre a parte de criação de funções genéricas, que é um reforço da aula 33. Para vocês que querem conhecer um pouco mais sobre o nosso sistema de trabalho e filosofia, a gente pede para que quem quiser ter um pouco mais de detalhes sobre isso, acesse o nosso selo Democratizando Conhecimento para mais detalhes. Então, na realidade, a criação da função genérica, como nós reforçamos da aula 33, nós falamos que basta criarmos uma função convencional para a criação de funções por meio da função function e internamente nós usamos a chamada use method. Detalhes sobre ela, nós falamos isso na aula 33. Então, é simples assim. Uma função genérica, se nós queremos não utilizar aquelas que já existem na base do R, queremos criar uma a partir do zero, vamos dizer assim, nós usamos a função function e no corpo da função function nós usamos a chamada use method. De praxe, de modo prático, como nós falamos na função use method, nós temos dois argumentos nela, que é o generic e o object. Só que, de modo prático, nós só vamos usar o argumento para generic, do qual nós vamos nominar, usar um vetor de comprimento 1, no caso, caractere, do tipo caractere, e que vai ser igual ao nome da função genérica. Tá? Isso porque o que é que vai acontecer como reforço? Nós vamos criar essa função genérica e por meio dessa função genérica, nós vamos criar classes específicas do qual nós queremos trabalhar e que essa classe ela vai ser atribuída a um determinado objeto e quando eu estiver utilizando a função genérica, esse objeto deve ser o primeiro argumento da função. A gente está sempre criando funções de modo mais simples possível, mas perceba que, por exemplo, uma função que nós temos que é genérica, que é a função print,
ela por si só tem mais de 20, 30 argumentos. Contudo, é apenas no primeiro argumento, isto é, no primeiro objeto que se associa ao primeiro argumento da função, é que o useMethod olhará para a classe desse objeto. Ao olhar a classe desse objeto, ela vai procurar por um método, que é uma outra função, que tem esse nome, associado a esse nome, que a nomenclatura, a forma sintática de criar esse nome é sempre dois nomes separados por um ponto, em que o primeiro é o nome do genérico, ou seja, da função genérica, e o segundo é o nome atribuído ao atributo class, do referido objeto. Aí o que acontece? De modo prático, o que nós vamos fazer é, sempre quando nós queremos acionar o método, nós vamos pela função genérica e não propriamente pela função, ou melhor, pelo método específico para a referida classe. Por quê? Porque usando essa função quem, a função quem aciona o useMethod, ocorre-se, então, o envio de método, isto é, a procura do método, ou melhor, em termos de linguagem R, a procura da função específica para uma determinada classe, nesse caso e após encontrado essa função ou esse método para essa determinada classe, é acionado esse método e finalizado, o que é que ocorre? Lembrando da aula 33, o useMethod ele fecha o ambiente de chamada, que, no caso, é o ambiente de execução da função genérica, nesse caso, quem. É esse reforço que nós queríamos falar da criação de funções genéricas. Um abraço e até a próxima.